Caros irmãos bispos, caros padres, diáconos, consagrados, consagradas, caro Padre Júlio, pároco e primeiro reitor desta basílica, hoje instalada. As leituras que nós acabamos de ouvir foram 3. Profeta Isaías, Carta de São Paulo aos Efésios, o Evangelho de Mateus. A primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, descreve o que acontece hoje, nesta celebração de elevação desta igreja à condição, à dignidade de basílica menor. Nós ouvimos, todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe, com tuas filhas carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração batendo forte e vibrando. Como filhos de Deus, como filhos da igreja, nós viemos de longe e de perto, carregados nos braços de Deus, nos braços de Nossa Senhora da Piedade. E a igreja, ao nos ver aqui reunidos, se alegra, fica com o coração vibrando e batendo forte. Na verdade, isso acontece sempre, todas as vezes que celebramos os mistérios nessa igreja. Mas hoje, esta igreja é elevada à condição de basílica, porque a Igreja Universal deseja que o que aqui celebramos possa se espalhar por toda a nossa arquidiocese como luz que ilumina as trevas. Ao tornar basílica esta igreja, a igreja deseja que as celebrações aqui realizadas espalhem os seus benefícios a toda a igreja particular de Sorocaba e também para o mundo todo. É por isso que nós somos convidados pelo profeta Isaías. Levanta-te, acende as luzes, porque chegou tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Hoje Deus está dizendo para você, levanta-te, acende as luzes, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Não sei se vocês não acham estranho isso. A palavra está dizendo para a gente acender a luz, porque chegou a luz. Como é que é isso? Normalmente, quando chega a luz do sol, a gente apaga as nossas luzes. Não o contrário, né? A gente só acende a luz quando fica escuro. Mas quando o sol se levanta, a gente apaga as luzes. Parece estranho isso. Quando chega a luz do dia, nós apagamos as nossas luzes. As nossas luzes não são mais necessárias quando chega a luz do sol. Mas o profeta Isaías nos exorta a fazer o contrário. Acender as nossas luzes quando chega a luz do sol, que é Cristo. Quando Cristo, nosso sol, nos ilumina, é exatamente nesse momento que devemos acender as nossas luzes, porque Cristo está presente nesta basílica. Nós podemos celebrar os mistérios e fazer brilhar a sua luz. Acendemos as nossas luzes. As nossas luzes e a luz de Cristo como que se unem, se tornam uma só, para iluminar os outros, para iluminar o mundo. Com a elevação desta igreja à Basílica Menor, devemos tomar consciência de que a celebração que aqui realizamos é nossa luz, porque é a luz de Cristo, é a de Cristo, porque é a nossa luz. Entre nós e Cristo ocorre uma maravilhosa unidade, grande, profunda, que
ao chegar a luz do mundo, devemos também acender nós as nossas luzes. A carta de São Paulo aos Efésios não descreve tanto o que acontece, mas descreve o que é esta basílica. O que acontece aqui na elevação, profeta Isaías. O que é esta basílica? Carta de São Paulo aos Efésios. Na basílica, nós devemos ver não somente a construção material, o seu valor artístico e cultural. Tudo isso é importante, sim. Ela tem história, tem arte, tem beleza. Mas tudo isto que é visível aos nossos olhos deve nos fazer enxergar o invisível. O visível tem valor na medida que nos faz passar da realidade material para o espiritual, da realidade visível para a realidade invisível. E a leitura da carta aos Efésios nos ajuda a fazer este salto, nos ajuda a fazer esta passagem de ver aquilo que só a fé nos faz enxergar. São Paulo diz assim: vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. A elevação desta igreja como basílica deve nos fazer cair na conta de que quando nos reunimos aqui para celebrar os mistérios, para anunciar a palavra, nós somos integrados ao edifício espiritual, que tem por fundamento os apóstolos e os profetas. Vejam como é grande a nossa dignidade, esta dignidade que nos foi dada no batismo e que se reapresenta a cada celebração. Nós somos pedras vivas no edifício espiritual, que tem por fundamento não a ideologia, que tem por fundamento não a riqueza material, que tem por fundamento não o poder mundano, a força de dominação. Nós temos por fundamento a palavra de Deus, ou seja, os apóstolos e os profetas. A cada celebração nós lemos os profetas, Antigo Testamento, e os apóstolos, Novo Testamento. Nós temos por fundamento a palavra de Deus. Esse é o nosso fundamento, a palavra viva que dá vida ao mundo, a palavra que é nossa luz, que é a luz que nos ajuda a caminhar no vale da escuridão. E mais do que isso, se já é uma grande dignidade sermos integrados no edifício que tem por fundamento os profetas e os apóstolos, devemos cair na conta de que estamos fundados, de que Cristo é a nossa pedra principal. Se os profetas e os apóstolos já são um fundamento sólido, muito mais ainda Cristo, nossa pedra principal. Nós estamos fundados em Cristo. E mais belo ainda é a finalidade de nós sermos integrados no edifício espiritual. São Paulo diz: vós sois integrados nesta construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Vós sois integrados nesse edifício para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Somos pedras vivas do templo espiritual, para que nós sejamos esse templo onde Deus habita pelo Espírito. Agradecemos a Deus por esta basílica, mas devemos, sobretudo, nos alegrar, porque nós somos integrados ao edifício que tem por fundamento os profetas e os apóstolos e o próprio Jesus Cristo como pedra principal, para sermos morada de Deus pelo Espírito.
A leitura de Isaías nos mostrou o que acontece hoje nesta celebração. A leitura da Epístola aos Efésios nos fez ver a realidade invisível presente na realidade visível da Basílica. O Evangelho, por sua vez, nos mostra o que devemos fazer. O que devemos fazer a partir da elevação desta igreja à Basílica. No Evangelho, Jesus não se contenta com a opinião que as pessoas fazem dele. Por isso, Jesus pergunta aos apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Para responder a essa pergunta, não bastam as nossas pesquisas, as nossas reflexões filosóficas. A resposta a esta pergunta só pode ser aquela de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é uma fórmula para ser repetida, para ser decorada. Não se trata somente de responder com uma fórmula decorada. Trata-se de reviver e aprofundar todos os dias essa resposta de Pedro. A confissão de Pedro foi repetida, de fato, com a vida e também com o próprio sangue, pelas gerações de cristãos que nos antecederam. Ao longo de 2 milênios, foram muitos os cristãos que repetiram e reafirmaram isto que Pedro confessou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E isto não com palavras, mas principalmente com o seu comportamento, com a sua vida, com as suas ações. Gerações de cristãos confessaram esta mesma fé de Pedro, que foi posta em prática em obras admiráveis de caridade pelos santos da misericórdia. Essa confissão de fé foi o tema de reflexão e de estudo de sábios e de teólogos santos. Foi proclamada por concílios, foi proclamada pelo magistério da igreja ao longo destes 2 milênios. Essa resposta deu origem à cultura cristã, à arte, deu origem às universidades, às santas casas, tantas obras que ao longo destes 2 milênios surgiram, porque a igreja nunca deixou de confessar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje nós somos interpelados por Jesus a repetir de novo, com a boca, mas também com o coração, com as palavras, mas também com a vida, com o comportamento, com o testemunho, a mesma confissão de fé. Essa alegria de poder confessar a fé em Jesus, precedidos e ancorados em tantos santos, doutores, mártires da igreja, é também um perigo. Podemos simplesmente repetir uma fórmula, achando que já tenhamos resolvido todas as buscas e interrogações. Assim, a resposta de fé acaba morrendo se ela não é continuamente renovada, revivida, transplantada de geração em geração, traduzida de cultura em cultura. Além disso, a confissão de fé precisa ser viva em si mesma. Caso contrário, ela se torna sem significado pessoal. Ela não se torna minha, não é interiorizada. Com a criação desta basílica, queremos hoje nos comprometer, assumir um compromisso com o Papa, com a Igreja Universal. Compromisso de transmitir a fé, não como uma fórmula, não como uma ideologia. Queremos transmitir a fé viva. A fé é uma vida que só se transmite por pessoas vivas. Ela só subsiste se for vida. A minha vida, a nossa vida, assim como é a vida dos santos que nos antecederam. Deus seja louvado por este grande privilégio de recebermos do Papa
esta distinção de sermos basílica menor. Hoje também tomamos consciência da nossa responsabilidade. Possamos sempre ter consciência daquilo que se realiza aqui nesta basílica. Daquilo que constitui realidade invisível que se manifesta nas realidades visíveis desta basílica. E que possamos sempre tomar consciência daquilo que devemos fazer, transmitir a fé como nossa vida, como vida em plenitude.